Doutor João, o senhor como representante do Ministério Público, segundo as declarações do doutor João, que pode haver uma pena máxima. O senhor acredita que isso possa ser diferente? Isso vai depender de um julgamento, né? Nós temos que pensar nesse primeiro momento, logo após a prisão em flagrante, em fazer o auto de prisão em flagrante, ouvir o condutor, interrogar o acusado, e somente posterior a isso o Ministério Público, de posse desses autos de inquérito policial, oferecerá a denúncia, e aí nós vamos fazer um enquadramento jurídico naquela modalidade em que nós verificarmos que foi cometido o crime. Nós já temos alguns elementos que indicam aí uma passionalidade como motivo da prática desse crime, mas pelas circunstâncias em que foram praticadas, nós já podemos elencar aí algumas qualificadoras, né? Pode ser um motivo fútil, um motivo torpe, um recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e outras qualificadoras que nós vamos ainda verificar. Quanto à questão da arma, eu já tive a oportunidade de questioná-lo acerca disso, apesar de não ter ainda certeza, mas ele informou que trouxe essa arma de uma outra localidade, mais especificamente do estado de Minas Gerais, que essa arma não foi adquirida aqui na cidade de Alto Taquari. O senhor qualifica como crime premeditado? É muito cedo ainda para avaliarmos dessa maneira, mas ao que tudo parece, indica-se para essa possibilidade, porque ele estava portando essa arma, ele ingressou, eu questionei ele agora há pouco, ele entrou na sala da doutora Glauciane já portando essa arma, e ele relutou em responder a esse questionamento, mas ao que tudo indica, ele já estava querendo praticar esse crime. Ele viu naquele momento a oportunidade para desferir os três disparos contra a doutora Glauciane, que apenas 2 atingiram na parte posterior do crânio, na região da nuca. Então, tudo leva a crer que esse crime tenha sido premeditado. E agora, como o senhor viu a atuação das polícias nesta missão? Olha, eu fiquei muito feliz a atuação do Estado, e eu tenho uma parceira, a minha esposa é delegada de polícia, então eu sei muito bem que nos momentos da prática do crime, as autoridades constituídas do Estado, elas devem se unir e não se digladiar. Aqui nós percebemos uma atuação exemplar, o Ministério Público dando a contribuição necessária para o que fosse possível de realizar, a Polícia Civil, através dos delegados que atuaram sob o comando do Dr. João, também foram exemplares, todas as possibilidades foram investigadas, os investigadores fizeram um trabalho também minucioso para apurar alguns detalhes, porque nós não podemos trabalhar com uma linha apenas de investigação, nós temos que abrir o leque para verificar realmente qual a situação em que se encontrava o acusado. A Polícia Militar deu um exemplo de atuação, sob o comando do capitão Fernando. Também a Polícia Militar disponibilizou aqui vários oficiais, também sob o comando do coronel Walter. Então nós atuamos aqui numa parceria e colocamos as mãos dadas e pudemos desvendar esse crime. Eu gostaria de agradecer imensamente ao secretário adjunto de Segurança Pública. Assim que eu fui informado da prática desse crime, a primeira pessoa com quem eu entrei em contato foi o secretário de Segurança Pública, o Bustamante, que me atendeu prontamente, já designou para cá várias equipes para atuar nessa situação, e o secretário adjunto, depois, numa deficiência de policiais civis
atendendo também a uma reivindicação do Ministério Público, se prontificou a designar outras equipes para atuar nessa linha de investigação para a captura do Evanderli, que ceifou a vida do Dr. Glauciane. Então nós estamos de parabéns. Isso demonstra que quando o Estado age em conjunto, a força criminosa ela não é capaz de se mostrar impune. Então aqui, nesse procedimento que foi feito para a captura do Evanderli, isso está claramente demonstrado. Nós temos que dar as mãos sempre que o Estado for violado. E nessa situação, apesar de ter sido a prática de um crime passional, nós tivemos um representante de um poder e nós não podemos permitir jamais que as instituições de segurança pública sejam afrontadas da forma como foi. Seria muito perguntado, voltando ao crime, o senhor se referiu sobre um tiro na nuca, talvez, da doutora juíza. Houve um tiro por trás ou só pela frente? Como é que foi? Não, os dois projéteis que atingiram a doutora Glauciane, eu acompanhei a perícia que foi realizada pelos dois peritos que vieram de Rondonópolis. Os dois disparos atingiram essa região da nuca da doutora Glauciane. Então, isso demonstra claramente que o emprego da violência foi de maneira tal que impossibilitou a defesa da vítima. Ela era uma pessoa pacífica, não andava armada e ela estava no seu gabinete de trabalho. Então, ela não teve a menor chance de reação. Foi mais ou menos tiro, a traição, no caso. A traição. É como se houvesse uma surpresa. Isso fica claro, e a gente demonstra isso pela incredulidade dela de que uma violência dessa natureza pudesse acontecer. Nós, quando dessa investigação que está sendo realizada em conjunto, obtivemos notícias apenas depois do fato que ela estava sendo objeto de ameaças. Ela, não sei por qual razão, ou para não invadirem a intimidade, acabou não revelando esses fatos. E aqui eu gostaria de deixar isso bem claro para toda a população. A população ela precisa de ter consciência de que crimes contra a mulher, que são amparados pela Lei Maria da Penha, podem atingir, e esse é um exemplo claro, das pessoas de origem mais humilde àquelas que têm todo um aparato de conhecimento jurídico, como, por exemplo, uma representante do Poder Judiciário. Então, nós não podemos esconder fatos dessa natureza. Apesar da pessoa que está envolvida neste tipo de intimidação, de ameaça, não crer, ou os familiares não crer que isso possa vir a acontecer, nós, como agentes de Estado, participamos todos os dias de prisões, de investigações e de processos crimes que envolvem pessoas que cometem atos de violência com a incidência da Lei Maria da Penha. Então nós precisamos de revelar isso. Se nós, enquanto autoridades constituídas, tivéssemos conhecimento de que ela estava sendo objeto de investigação, eu tenho certeza absoluta que esse fato teria efetivamente não ocorrido. Os projetos retirados do corpo da vítima conferem com a arma? Essa foi uma requisição que eu fiz logo depois que o Dr. João havia requisitado a realização da perícia. Quando os peritos vieram, por conta dessa atuação justamente conjunta, eu requisitei um exame para confrontar não aqueles que foi retirado, mas os fragmentos, porque um dos projéteis não atingiu a vítima. Então eu pedi um confronto desse e daqueles que fossem retirados quando do exame de necropsia.